Começamos, pois, nosso segundo encontro e nossa terceira aula sobre as parábolas de Jesus, e nos confiamos ao Espírito Santo para que o Espírito Santo nos dê sua luz para seguir aprofundando a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, Pai dos pobres, envia-nos tua luz para esclarecer nossas inteligências, abrir nossos corações e que juntos, meditando as parábolas de Cristo, sejamos cada vez mais orientados à vida eterna, ao conhecimento de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Espero que tiveram nesta semana um bom momento para ler a palavra de Deus, sobre todas as parábolas, né? E estamos entrando a esta forma particular do ensinamento de Cristo. Aí eu coloco o quadro branco para colocar alguns textos, uns pontos, né, que vimos a última vez e que nos servam de referência. Então, estamos nas parábolas e aqui somente vou anotar isto para nos lembrar, né? E aqui você já pode notar, porque isto vai ajudar para depois ler mesmo a palavra de Deus. Então, nas parábolas é importante notar o contexto, Todo somente aqui. Vou tomar um momentinho para lembrarmos do que tínhamos falado. O contexto das parábolas é importante, né? Temos visto que a parábola também vem dessa palavra mashal e parabolé, mashal em hebreo y parabolé en griego, tomashal, que tiene que ver más con proverbio, que tiene que ver con la idea, semejanza, y parabolé, ahí me faltó una L, ¿no? Parabolé, que tiene que ver más así con aquello de lanzar, ¿no? Lanzar al lado de, lanzar, jogar para otro lado, ¿no? Y vimos que parábola tiene que ver con un lenguaje figurado. Entonces, un discurso, un lenguaje figurado. Vimos también que é importante, então, para ler as parábolas, ler esse contexto, aqui vou acrescentar, geral, contexto geral e particular, né? É importante esse contexto, né? Em que momento Jesus nos está dando esse ensinamento? Como vimos aí para o samaritano, então Jesus está subindo a Jerusalém. Então está nesse contexto de peregrinação. E isso para nós é importante, né? Um ponto também muito importante que vimos é que a parábola, Cristo dá como, está dirigida a alguém em particular, né? Não é um ensinamento assim como de sábio, não, sino que uma resposta a alguém bem particular em um contexto bem particular, né? São esses elementos, alguém particular. Vimos também que a parábola tem uma dinâmica própria, né? Uma dinâmica. Então, tem um ponto, uma situação inicial. Aí vou marcar isso, situação inicial. E uma situação final também. E em meio disso, vai ser uma transformação, né? Vimos como aí todos estes pontos na parábola do samaritano.
Vimos tres elementos que van a nos ayudar a leer a parábola. Se lembram desses elementos que falamos? É clareza, uma parábola é clara, né? Não é complicada, é quase como um exemplo, uma história, um relato, no relato evangélico. Também vimos como ela nos convida a nos interrogar, né? E, finalmente, também que são anônimas, né? Então, exceto aquela de Lázaro, Lázaro que utiliza um nome e que nos deve nos perguntar por quê. Porque nosso Senhor, nessa parábola, dá um nome. Se em todas as parábolas não dá, que são anônimas. E vimos também, e aí é o que vamos a começar agora, a trabalhar, que a parábola tem um efeito, depois vamos entrar nesses efeitos, mas aqui tem um efeito que é assim, de uma importância maior, que tem que deslocar, né? Mudar de foco, né? Você se lembra como a pergunta que realizaram a Jesus, mudar de foco, a pergunta que realizou o legista, quem é meu próximo? E Cristo muda dizendo, como eu me mostro próximo do outro, né? Então vejam que aí esse elemento de deslocar, de mudar, é muito importante, né? Então ir além. E para ilustrar este efeito da parábola, vamos a tomar, então você coloque aí marque essa página, porque vamos a voltar hoje a essa parábola do banquete nupcial, mas eu quero ilustrar com uma passagem aí do Antigo Testamento, o segundo livro de Samuel, capítulo 12, para ilustrar esse efeito de deslocar, de mudar de foco. Então vamos ao Antigo Testamento, guarde Mateus 22, segundo livro do Samuel, capítulo 12. Então depois com calma você lê. Mas aqui eu quero, porque é uma parábola que é dada pelo profeta Natã a Davi. Então, qual é o contexto? Davi vai a cometer esse adultério e vai assassinar Urias, um de seus soldados, né? E vai ficar com a mulher dele. Então, comete esse ato, mas ele sigue vivendo a vida sem se preocupar se cometeu algum tipo de delito ou pecado. E então aqui vemos que Deus envia o profeta Natã para repreender Davi. Então estamos aí no capítulo 12 desse segundo livro do Samuel, e veja como vai repreender Davi, né? Com uma parábola. Dice, o Senhor mandou o profeta Natã falar com Davi. Ele entrou e lhe disse, havia dois homens na mesma cidade, um rico e outro pobre. O rico possuía ovelhas e vacas em grande número. O pobre nada tinha senão uma ovelha, só uma pequena ovelha que ele havia comprado. Ele a criara e ela cresceu com ele e como seus filhos, comendo no seu pão, bebendo na sua taça, dormindo no seu colo. Era como sua filha. Um hóspede veio à casa do homem rico, que não quis tirar uma das suas ovelhas ou das suas vacas para servir ao viajante que o visitava. Ele tomou a ovelha do homem pobre e a preparou para a sua visita. Aí está a parábola. Depois diz versículo 5, Davi se encolerizou contra esse homem e disse a Natã, pela vida do Senhor, quem fez isso é digno de morte. Devolverá 4 vezes o valor da ovelha por ter cometido tal auto e não ter tido piedade. Natã disse a Davi, esse homem és tu. Né? Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei de Israel, eu te salvei das mãos de Saul,
e eu te dei a casa do teu Senhor. Eu coloquei nos teus braços as mulheres do teu Senhor, eu te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não é suficiente, eu te darei qualquer coisa. Por que desprezaste ao Senhor e fizeste o que lhe desagrada? Tu feriste a espada Urias, o heteu, sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste pela espada dos amonitas. Né? E depois disse Davi, versículo 13, pequei contra o Senhor. Então vejam que estes efeitos da parábola que aqui se vê claramente, né? Como leva a Davi a ver seu pecado. Ele não tinha consciência de ter cometido algum crime diante do Senhor. E é pela parábola contada pelo profeta Natã que vai tomar consciência que aquele homem criminoso que não teve piedade é ele. Então vejam que isso aí é um dos efeitos, e podemos dizer que um grande efeito das parábolas, que se trata de deslocar, né? Nos colocar assim dentro da história. E até podemos aí já também ver por que as parábolas são anônimas, né? Para que cada um de nós se coloque dentro. Então, tem essa finalidade, esse efeito de nos deslocar. Então, aqui eu coloco depois para que você tenha, que se trata de segundo livro de Samuel, capítulo 12. Né? Aí, para que depois você tenha as suas notas. Então, vejam que é um dos efeitos das parábolas. Deslocar. Então, já vendo estes elementos, e hoje vamos acrescentar outros, né? Outros elementos para que nos ajudem a seguir lendo as parábolas. Então, assim voltamos a Mateus 22 para ler juntos e estudar um pouco esta parábola que é conhecida como o banquete nupcial. Mateus 22. E que temos aí? Então, primeiro, vou ler aí, acompanhar com o seu texto. Diz assim: Jesus voltou a falar-lhes em parábolas e disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados às núpcias, mas estes não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos, recomendando: dizei aos convidados: eis que preparei meu banquete, meus touros e cevados já foram degolados, e tudo está pronto. Vinde às núpcias. Eles, porém, cederam sem darem a menor atenção, foram-se um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e os mataram. Diante disso, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Em seguida, disse aos servos: as núpcias estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às encruzilhadas e convidai para as núpcias todos os que encontrardes. E esses servos, saindo pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, de modo que a sala nupcial ficou cheia de convivas. Quando o rei entrou para examinar os convivas, viu ali um homem sem a veste nupcial e disse-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Então disse o rei aos que o serviam: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o fora, nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Com efeito, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esta é a parábola
que vamos trabalhar hoje. E eu quero, em primeiro lugar, antes de entrar assim aos elementos para seguir aprendendo a ler as parábolas, porque hoje vamos a colocar ainda mais elementos, né? Eu quero colocar aqui umas interrogações. Você tem suas interrogações diante desta parábola. Tínhamos visto, interrogar. É mesmo, Faz eu não sei o parte, que é, não. faz parte das parábolas. Tá falando aqui. Alguém está falando? Se É, não, coloquem no mudo, por favor. Tá certo? Ativar o mudo. Então, vamos às perguntas. Bem, começa falando assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as núpcias do seu filho. Então, de quem se trata esse rei? Esse rei quem é? E esse rei que deseja honorar o filho. Né? Uma pergunta que eu me faço: por que não se fala da noiva? Só se fala de esse rei que quer convidar às núpcias de seu filho. Então, vemos aí que esse rei quer honorar o filho pelo esse casamento, né? E outra pergunta que eu me faço: por que existe tanta insistência do rei para convidar? Né? Por que tão grande assistência? E vimos no texto que envia servidores e depois envia novamente servidores, né? Então, por que existe esta grande insistência do rei que quer convidar? Parece ser que o rei estivesse sendo honrado pela presença deles, desses convidados, né? Parece ser assim, que ele vai ser honrado. Então, aí, uma grande insistência, envia os servos, né? Agora, também eu me pergunto, do lado daqueles que foram convidados, por que respondem com uma grande violência? Né? Porque aí temos que não fizeram atenção, ficaram indiferentes, né? Não deram a menor atenção. Versículo 5, foram-se um para seu campo, outro para seu negócio. Mas vejam o que fala, versículo 6, e os restantes, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Por que esta violência disso? Uma coisa é não responder um convite, mas depois responder com violência é outra coisa. Então eu me pergunto também, por que essa violência? Veja, mas também a violência ou a raiva do rei, porque o rei, veja o que vai realizar, versículo 7, o rei com muita raiva, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Eu também eu me pergunto por que esta resposta do rei assim por aqueles convidados que não quiseram vir e que maltrataram os servos, mas é que isso justifica assim de responder com essa violência, né? O que significa aquilo? Essa ira do rei. Agora, aí parece que termina uma parte da parábola, ou podemos dizer que essa parábola é dupla, porque depois vem o seguinte, não? Aí temos outra pequena história. Então, vai convidar todos, qualquer, né? E se vão encontrar bons e ruins. Este rei aí começa a visitar aí no meio do banquete e encontra, no meio aí, cheia de convidas, nos fala, diz que quando o rei entrou para examinar, viu ali um homem sem a veste nupcial. Pergunta, amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E aí também o rei vai expressar uma grande ira, né? Amarrai-lhe os pés e as mãos, lançai-o fora. Mas uno se pergunta, mas como se ele convidou homens bons e ruins? E por que ficou com tanta raiva de novo, com essa ira, a esse ponto de dizer joga-o fora, né? E nos perguntamos também o que é isso da dignidade, porque aí estamos vendo detrás de todo aquilo uma questão de dignidade. Primeiro diz, eles não foram dignos, os primeiros convidados, os segundos entraram, mas também aquele homem, por não ter vestido a veste nupcial, se acha indigno, né?
Então, de que dignidade está falando aqui esta parábola? De que se trata? O que é isso da dignidade, né? Nos podemos perguntar também o que significa, o que está detrás dessa veste nupcial, né? Essa veste nupcial, de que se trata? Então, aí eu coloco algumas perguntas que nós somos convidados a nos fazer quando lemos a parábola, né? Vamos perguntar, agora, se começamos a aplicar já o que vimos a última vez, né? O contexto, né? O contexto. Então, aí Mateus 22, vejam que Cristo, o contexto desta parábola, e Cristo já está, os ramos, o domingo de Ramos já passou. Então, Cristo já está direcionado para viver a sua paixão, né? Então, isso é muito importante. Já está em Jerusalém, vamos a falar que já está nesses dias que preparam a sua Páscoa, né? E nesse contexto, podemos falar já da Semana Santa da Paixão, Cristo dá esta parábola. Isso é muito importante. E esta parábola também, nesse contexto de última semana de Jesus, podemos falar assim, ou a Semana da Paixão, é precedida por duas parábolas. E essas duas parábolas vão nos esclarecer sobre esta parábola também. Então, quais essas duas parábolas? Que depois você vai ler, que está Mateus 22, aqui vou colocar. Estamos en Mateus 22. Y las parábolas que preceden, Mateus 22, más versículo 33, y a otra parábola comienza no versículo 28. Versículo 28 hasta 32. ¿No? Otro versículo 33 hasta 46. Então, são três parábolas que se leem juntas, né? Para compreender esta parábola do banquete nupcial, então, a parábola de dois filhos e a parábola dos vinhateiros homicidas. A parábola dos filhos, aí, somente depois você lê com calma, né? Mas são dois filhos, aqui vou ler rápido, disse um homem tinha dois filhos, dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele respondeu, não quero, mas depois pegou, pelo remorso, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, este respondeu, eu irei, Senhor, mas não foi. Qual dos dois realizou a vontade do Pai? Responderam-lhe o primeiro. Né? Depois aqui nos dá, em verdade, e a Cristo nos dá uma explicação dessa parábola. Vos digo, em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Primeira parábola. Segunda parábola que precede o banquete nupcial. E vejam, o que nos chama a atenção desta parábola dos vinhateiros homicidas, que é de uma clareza que vai permitir aos fariseus se reconhecer dentro da parábola. Isso não acontece sempre, não? Se reconhecer dentro da parábola. Porque a parábola, como vimos, utiliza linguagem, aí um enigma dentro, né? E aí, de que se trata esses vinhateiros homicidas? Olhem, escutemos. Outra parábola, disse Jesus, havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a como uma sebe, abriu nela um lagar e construiu uma torre. Depois disso, arrendou-a a vinhateiros e partiu para o estrangeiro. Chegada a época da colheita, enviou seus servos aos vinhateiros para receberem seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram o terceiro. Enviou de novo outros servos, em maior número do que os primeiros, mas eles os mataram da mesma forma. Por fim, enviou-lhes o seu filho, imaginando, respeitarão meu filho. Os vinhateiros, porém, vendo o filho, confabularam. Este é o herdeiro. Vamos, matémo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem,
Quando vier o dono da vinha, que fará com esses vinhateiros? Responderam-lhe: certamente destruirá de maneira horrível esses infames e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no devido tempo. E aí diz Jesus: nunca leste nas Escrituras, a pedras que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado ao povo que fará produzir seus frutos. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo esta parábola, perceberam que Jesus se referia a eles. Então vejam que tem aí esta parábola dos vinhateiros homicidas. Nós podemos até ver, né, que tem coisas em comum, né? Tem coisas em comum com a parábola do banquete nupcial, né? Então, isso que nos vai ajudar a ler esta parábola. Agora, tomo esta parábola e agora vou dar algunos elementos para leer, mas voy a voltar a esta parábola para hacer a interpretación con estos elementos que voy a dar ahora y que vamos a anotar. Anote bien esto, porque esto va a ayudar para siempre você ler a parábola. Entonces, aquí voy a colocar así. Primer elemento que van a completar los otros para ler as parábolas é código e a mensagem. Primeiro elemento. Porque temos que distinguir o código da mensagem. Vejam, nesta parábola do banquete nupcial, o Senhor não nos está tratando de falar como responder um convite, como temos que ser educados para responder um convite. Isso é, podemos falar aí, é o código, né? Mas o Senhor não nos está ensinando isso. Então, temos que decifrar o que está detrás desse código, né? Porque todo detalhe na parábola é importante, mas não temos que aprofundar todos os aspectos. Então, temos que estar assim como que atentos ao que Jesus nos está tratando de dizer, qual é a mensagem. E a mensagem que ele nos dá, então, é dado por este código. Então, Jesus não está ensinando a como responder um convite e como se vestir num casamento, né? Não nos está ensinando isso. Então, esse é o código. Qual é a mensagem, né? Então, vejam, e aqui na mensagem, que já estamos entrando mais a esse tipo de enigma, né? Porque já tínhamos falado que Cristo nos fala em uma linguagem criptada. E aqui podemos colocar nessa mensagem que Jesus está dando um novo tipo. Jesus dá um novo tipo de parábola. Então, estamos na mensagem, né? E vamos a entrar, né? Que tipo de parábola Jesus nos está dando? Porque as parábolas antes de Jesus já existiam, né? Então, qual é a novidade das parábolas de Jesus, né? Então, em primeiro lugar, que as parábolas de Jesus as vai vincular à sua pessoa. As vincula à sua pessoa. Quando diz, lembremos-nos, o reino de Deus é semelhante, né? Vamos aí tomar assim, Mateus 13, uma parábola. E sabemos que o reino de Deus é ele, a presença de Deus. Vejam, aí em Mateus 13 temos, por exemplo, versículo 24, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Propõe outra parábola.
O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Versículo 44. O reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo. Então, Jesus vincula as parábolas à sua pessoa, neste caso, a ele, o reino de Deus, vinculadas à pessoa, e aqui vamos a completar dizendo também o reino. Então, temos que estar atentos quando lemos esta parábola. Já tínhamos falado a última vez que um dos primeiros sentidos que nós temos que olhar na parábola é o sentido cristológico, né? Onde está Cristo dentro da parábola? Onde está o Pai, onde está o Espírito Santo, né? Então, e ainda mais porque todas as parábolas, né, maior parte, nos falam dele, do mistério, né? Ou todas, podemos dizer, nos fala dele. Então, todas as parábolas, essa é a novidade das parábolas de Cristo. Não é uma coisa moral, um ensinamento moral, não. Nos vincula no mistério da pessoa do Filho de Deus e ao seu reino, né? Também podemos ver, nesse sentido, que Cristo, completar o que já tínhamos falado, utiliza à vontade uma linguagem difícil, fácil e difícil. Linguagem, aqui eu faço difícil, no sentido do enigmas, uma linguagem enigmática, com enigmas, né? Então, aí está colocando-nos está chamando a atenção à nossa inteligência, né? Assim como um desafio à nossa inteligência para penetrar o que Cristo me está falando, qual é o enigma dessa parábola, né? Como todas essas perguntas que nos fizemos, que são muito simples, e detrás, quero dizer, detrás de tudo isso, nós temos um enigma, né? Qual é o enigma? Por que Jesus está utilizando uma linguagem enigmática? E se está utilizando uma linguagem enigmática, então fica claro que ele trata de esconder, sim? Quer esconder algo. Se não utilizaria uma linguagem assim, está escondendo algo. O que já tínhamos visto a vez passada nas primeiras parábolas, a parábola do semeador, quando disse, não entendimos, os discípulos se aproximam de Cristo, explica-nos a parábola, né? E Jesus mesmo vai dizer, a vocês é dado de conhecer os mistérios do reino, mas os que estão fora, não. Falo em parábolas para que, vendo, não vejam, né? Então, vejam que se Cristo utiliza esta linguagem, assim, é realmente a vontade para esconder, né? Então, um enigma. Cristo também, aqui, vamos dizer que está inventando, inventa estas histórias, estas parábolas, né? Está inventando. Aqui vou colocar situações inéditas. Como vimos aqui, não? Como esse rei que responde com tanta violência, uma situação inédita a encontramos assim na parábola também do semeador, porque naquele tempo é uma coisa impressionante, não existia que uma semente desse um fruto de 1 por 30, 1 por 50, 1 por 100, né? Então, Cristo utiliza assim essa linguagem e essas situações exageradas no seu tempo para chamar a atenção. E seguramente, se está utilizando esse tipo de linguagem, é porque aí, nessa situação, nos está colocando que se encontra a ponta da parábola, né? Aí temos que estar muito atento a essas situações exageradas da parábola, porque aí detrás se encontra um segredo, né? Então, estar atentos a essas situações inéditas. E já tínhamos falado de anônima, né? Uma parábola anônima. Então, vejam que aqui somente para
completar e que você tenha assim bem ordenado, né? Vou colocar assim aqui, para mim é fácil assim memorizar. Eu falaria, veja, eu colocaria assim como CIA. Sim, CIA. Porque CIA, assim, eu colocaria CIA. A primeira C, já tínhamos falado sobre clareza, você se lembra? Aqui eu vou colocar clareza da parábola. E tínhamos falado interrogar, né? Interrogar a parábola. Y A, anónima. Una palabra anónima. Ahora, aquí, siguiendo tomando los mismos elementos, podemos colocar C y con lo que acabamos de hablar, que a parábola también tiene objetivo de un lenguaje criptado, ¿no? Criptar. Ahí para que usted se lembre. Criptar. Interrogar, podemos decir también, acabamos de ver, inventar. ¿No? Inventar. Y aquí permanece el mismo elemento, vamos a hablar anónimo. Vean, todos estos elementos que estamos viendo, vean cómo son tan simples, que son utilizados en la exegesis para leer las parábolas, ¿no? En un método que es conocido como método narrativo. Entonces, tiene exegetas, así, sabios, ¿no? Científicos, que van a colocar esto en práctica para leer las palabras de Cristo, y aquí en este caso las parábolas, ¿no? Ahora, vean que en esto de anonimato, uno de los objetivos Cristo que nos está dando, también está haciendo referencia a personajes, ¿no? Por eso no da nombres, ¿no? Referencia a pessoas do Antigo Testamento, ¿no? A situações. Por exemplo, lembremos-nos quando fala do samaritano, né? Um samaritano, então, qualquer samaritano, mas um samaritano, sabemos pelo contexto do Antigo Testamento, que um herege é aqui nós falamos, em nossos termos, é como um crente, não? Uma testemunha de Jeová, aquele que não seguiu a verdadeira doutrina, aquele que não adora o verdadeiro Deus, né? E aquele samaritano é aquele que vai realizar aquele ato de caridade, que se vai mostrar próximo. Então, veja que aqui também nos dá esse aspecto de anonimato para colocar voltar às escrituras, né? O que nos fala as escrituras sobre os elementos que nos podem dar a parábola, né? Por exemplo, os servos, vimos na parábola do banquete nupcial. Os servos, quem são os servos? Né? Os servos sabemos que são os profetas. Então, aí tem textos dos profetas de Jeremias, Isaías, quando o Senhor disse: vou enviar meus servos, e meus servos vão ser rejeitados. Ele está falando dos profetas. Então, quando vemos aqui na parábola do banquete nupcial que o rei está enviando seus servos, então temos até uma leitura fácil, colocando a leitura cristológica, temos até de uma maneira fácil compreender que o rei é Deus, né? Que o filho é Cristo, que os servos são os profetas. Então vejam que a parábola começa a tomar forma e cor, né? Então não somente uma história, mas que pede nossa colaboração intelectual, se posso falar assim. Seguimos. Então vejam que notem todo isso, que me parece que pode ajudar em sua leitura da Bíblia, né? Aí quando você lê, faça sua Lectio Divina, até todos os elementos podem ajudar. Então vimos aqui, Jesus dá um novo tipo de parábola,
mas também, aqui vou colocar, né, este primeiro elemento. Agora, um segundo elemento, Jesus, as especificidades da parábola de Jesus. Aqui vou colocar outro. Como se escreve isso? Especificidade das Vemos que Jesus dá um novo tipo de parábola. Agora, que é o que especifica as parábolas de Cristo? Já tínhamos falado isso, mas aqui agora estamos colocando este título que nos ajuda a estruturar melhor o pensamento. Tínhamos falado de vários sentidos. Então, essa é uma especificidade das parábolas de Cristo. Cristo, quando nos está falando uma parábola, nós temos que pensar imediatamente que não tem um só sentido, sino tem vários sentidos. Agora, não sei se a palavra em português é polissêmica. Aí que alguém me ajude. Polissêmica. Que traduzo do francês assim, mas não sei se polissêmica nesse sentido que vários sentidos, né? As parábolas de Jesus têm vários sentidos, nunca fiquemos a um só sentido. Então vejam que nós estamos cada vez mais assim, vendo que tem uma situação um pouco que realmente reclama nossa colaboração e até nossa oração, né? Como tínhamos visto aí os discípulos na parábola do semeador, que diz, Senhor, explica-nos a parábola. E esse Cristo quer que nós atuemos da mesma maneira. Então, quando estamos lendo, neste caso, as parábolas, sua palavra, e não entendemos, é normal que não entendamos muita coisa. E é verdade que tem gente que se desanima porque diz, a leitura da Escritura Santa é difícil, não entendo. Claro, não é fácil. Então precisamos voltar, e um dos primeiros objetivos que Cristo está procurando nesse sentido das parábolas é que vamos a Ele perguntar a Ele, como fizeram os discípulos, Senhor, explica-nos o sentido deste pequeno relato que você acaba de dizer. Tem vários sentidos. Agora, quando Cristo explica um desses sentidos, cuidado de reduzir a parábola a esse sentido que Cristo está dando. Claro que vamos a colocar uma maior atenção naquilo, mas não podemos reduzir só a esse sentido. Vamos a colocar uma grande atenção, mas o Senhor não revela todos os demais sentidos. Então, ainda tem coisas ocultas, enigmáticas, realidades que falam da sua pessoa e do reino. Então, vejam como estes vários sentidos que já tínhamos falado nos leva, em primeiro lugar, a ir a Cristo, né? Isso de ir a Cristo encontramos em Mateus, ou em Marcos, né? Mateus 13, quando está explicando a parábola do semeador, que não entenderam. Senhor, não entendimos a parábola, né? E aí o Senhor vai explicar, né? Dice, como vocês não entendem as primeiras das parábolas? Se vocês não entendem esta, como vão entender as outras? Então, versículo 10 do capítulo 13. Aproximando-se os discípulos, perguntaram, por que eles falam em parábolas? Né? E aí vai explicar. Então, nós também, diante de todos esses sentidos, nos aproximar de Cristo, né? Nos aproximar do Senhor. Agora, estes vários sentidos já tínhamos falado, mas aqui vamos a aprofundar e a colocar algumas coisas, né? Que vão nos ajudar a seguir lendo. Estes vários sentidos
que, então, podemos colocar aqui o sentido teológico. Todo que vimos a última vez, ¿se lembra? Sentidos teológicos, cuando hablábamos de cristológico, eclesiológico, que voy a aquí retomar y acrescentar apenas algunas palabras para que fique claro. Então, as parábolas de Cristo tienen varios superpostos, ¿no? Varios sentidos y son aplicadas a varias realidades, ¿no? Varias realidades. Entonces vemos que existen realidades morais, religiosas, sociais, ¿no? Y vimos también que o último sentido a procurar es o sentido moral. No reduzamos a parábola a una moralidad, ¿no? O último sentido. Entonces, aquí voy a retomar, voy a limpar todo esto y ficamos en esta especificidad das parábolas, ¿no? Y vamos a, aquí estoy apagando para tener espacio y no perdernos y que tenga algunas notas que puedan ayudar. Habíamos visto primero sentido cristológico, ¿no? Entonces, que voy a colocar cristológico, y a pregunta que nos podemos hacer cuando estamos leyendo una parábola o escritura santa de ¿dónde está Cristo escondido? Você vai se perguntar, onde está Cristo escondido? Ahí en la parábola. Vean, eso ya nos ayuda en nuestra lectura, ¿no? Nos ayuda en nuestra lectura das parábolas da Santa Escritura. ¿Dónde está Cristo escondido? Vean, vean cómo no es tan fácil, ¿eh? Aquí en esta parábola do banquete nupcial vemos, Cristo é o Filho, está claro, Cristo é o Filho. Mas volte um pouco atrás, Mateus 13, versículo 44. E me diga onde está Cristo aqui nesta parábola. 13:44. Diz: o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido num campo. Um homem não acha e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. O reino dos céus é ainda semelhante ao negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai e vende tudo o que possui e compra. Onde está Cristo aqui escondido? Então você vai dizer, Cristo é a pérola. Cristo é o tesouro. Mas lembremos-nos que já tínhamos falado, ou se não temos falado, aqui falo, que nós temos que estar muito atentos onde colocar o foco da parábola, né? É a parábola que nos convida a interrogar, entendeu? Então, lembremos-nos que é um relato em movimento, diz aqui, o reino dos céus é semelhante ao tesouro escondido. Então, colocamos o foco no tesouro escondido, num campo, né? É o que aí todo vai estar orientado nesse tesouro. Aqui, o reino dos céus é semelhante ao negociante que anda em busca. Então, já não é a pérola, sino o negociante. O reino de Deus, então, nós colocamos o foco no negociante, nós colocamos o foco no tesouro. Onde está Cristo aqui escondido? Né? É que é o tesouro, é que é o negociante. Então, vejam que aqui precisamos um pouco mais de reflexão. Não é tão claro como a parábola do banquete nupcial. Um rei tinha um filho. O filho, Cristo. O rei, Deus Pai. Né? Então, vejam que, assim, encontrar, fazendo-nos essa pergunta, encontrar onde está Cristo nessa parábola. Agora, aqui também, nesse sentido teológico, é importante nos perguntar, vejam, o que sobre, aqui tem uma parábola em teologia que é soteriologia. Soteriologia.
que tiene que ver con la salvación. Aquí voy a colocar, puedo colocar sobre el proyecto de salvación. ¿Qué significa eso? Significa como Deus está dirigindo seu projeto, seu plano para nos salvar. Deus tem um projeto para salvar o homem. Agora, como se realiza esse projeto? Como Deus está orientando as realidades, neste caso, enviou seu filho, como seu filho tem lugar importante na salvação do homem. Né? Então, a soteriologia tem que ver com todo esse tema da salvação. E nós também nos podemos perguntar, quando estamos lendo as parábolas, aí onde está essa especificidade de salvação? Onde estou vendo como Deus manifesta seu projeto de salvação? Né? Então, isso também entra na leitura teológica, né? A maneira na qual Deus nos salva. Né? A maneira na qual Deus nos salva. Falta a nós outros, mas já temos 1 hora, né? Então, vamos igual que a última vez, vamos fazer uma pequena pausa de 2, 3 minutos, o tempo de beber água, e nos encontramos, tá certo? Então, até breve.